Sejam todos bem-vindos de volta ao Pod Parla, um podcast que fala de assuntos relacionados à saúde, esporte e educação. Estamos aqui, no vídeo, eu e o Maurício. Seja muito bem-vindo, Maurício. Celso Adami, Celso Adami nas redes e meu amigo Maurício Bizzi. Tudo bem, Celso? É um prazer estar aqui com o amigo novamente. Aí, hoje um episódio bem bacana, muito legal. E para quem quiser nos seguir, né, nas redes sociais, pode parla, @malbizi, isso, né, aí. Ou @celso_adami. Não podemos deixar de agradecer aos nossos parceiros Digitals, onde a tecnologia encontra arte, um laboratório de prótese odontológica digital, que já nasceu com o seu DNA pensando em futuro, tecnologia, fazendo odontologia com máquinas, com tecnologia, diferencial, softwares. né? É isso aí. A tecnologia que temos aí de mais atual na atualidade, a Digitals tem aí para integrar para todo o Brasil. Além disso, SCAL, na vanguarda da educação odontológica, uma escola de pós-graduação em odontologia. Você, dentista, técnico de prótese, aluno da graduação que queira aprender, evoluir, tá aí a escola que vai te ajudar. Professores de renome nacional e internacional, todo mês, vários cursos, né, Maurício, falando sobre tecnologia, falando sobre especialidades odontológicas, técnicas, enfim, muita gente boa lá, né, Maurício? Vai dar uma pesquisada ali nas redes sociais da SCAL, né? Já tem a grade do ano que vem aí com vários cursos muito bacanas. É isso aí. Mas vamos apresentar os nossos convidados de hoje. É muito legal porque eu estava conversando com eles antes um pouquinho sobre o meu passado, né? Ninguém sabe, mas eu lutei judô na minha vida, ninguém acredita, né? E até que estava conversando com eles que eu quis que o meu filho lutasse, mas o meu filho não quis, foi jogar basquete, hoje está lutando boxe. Mas vamos apresentar os nossos convidados, Sensei Giovanni Cruz e o Marcelo Casanova, atleta paralímpico, medalhista da última Paralimpíada. Sejam muito bem-vindos, a gente está muito feliz de verdade de trazer vocês aqui para vocês compartilharem um pouquinho dessa trajetória toda aí, falar um pouquinho de judô, falar um pouquinho de Olimpíada, falar um pouquinho das competições. A gente de verdade está bem feliz de poder conversar sobre tudo isso, trazer referências no esporte, né? O crescimento que vocês tiveram nos últimos anos, a gente está muito contente acompanhando tudo isso. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Celso. Boa noite, Maurício. É um grande prazer poder estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso esporte, sobre as nossas conquistas, sobre tudo que vem pela frente aí. É isso aí. É isso aí, então. Boa noite a todos. Agradecer primeiramente ao convite do Pod Parla para a gente estar falando um pouquinho do judô, das conquistas, da trajetória. E é isso aí. Vamos começar, né? Eu vou perguntar aqui pro Giovanni, né? Como é que tu começaste, né? No judô? Qual que é a tua trajetória no judô? E como que tu, né, foi subindo etapas aí, Sim, chegando a esse nível de competição? E o Giovanni era um grande atleta, né? Para quem não sabe disso. E de verdade, eu me lembro da trajetória dele desde novo. Era um grande atleta, de verdade. Agora um grande sensei. Então conta um pouquinho disso tudo. Eu comecei o judô em 1992 por influência do nosso sensei. Foi nosso sensei, né? Sensei verdade. Oswaldo, que antigamente a minha tia fazia... Pode falar jogo do bicho aqui? Pode falar tudo que quiser. A minha tia fazia o jogo do bicho, ele ia fazia a fezinha dele lá, Que legal. lá no bar Olha Copacabana. Olha lá. E aí eu ficava ali brincando, porque minha mãe ia trabalhar e ela ficava me cuidando. E ele sempre falava, um dia eu vou levar o neguinho pra lá. Vou levar o neguinho pra lá. Até que um dia eu fui, né, me apaixonei pelo judô. E em pouquíssimo tempo eu consegui desenvolver uma habilidade para modalidade. E até hoje, no clube ali, sou ex-atleta que em menos de 2 anos de judô conseguiu chegar a uma conquista de campeonato brasileiro. Então, foi muito meteórico a minha relação com o judô. E depois continuei, ganhei o primeiro, ganhei o segundo, ganhei o terceiro, daí no quarto eu parei. Né? Mas fui até 2003, 2004 ali, ainda competindo, né? Competindo forte, competindo em brasileiro júnior. E ali a gente tem que decidir a nossa vida, né? Porque chega na fase dos 17, 18 anos, o que tu vai fazer? E eu também, ao mesmo tempo que eu dava aula, eu gostava muito, ao mesmo tempo que eu treinava, eu gostava muito de dar aula, né? Para ter aquela rendinha extra, poder sair, poder dar uma voltinha, né? Poder pagar o cinema para
para amiga, aquela coisa toda. Então, e depois disso eu entrei na educação física, né, na Universidade de Caxias do Sul. Comecei a cursar educação física e somente para o judô. E assim, logo que o Sensei Kuzi acabou saindo lá do Recreio da Juventude, a gente já foi chamado para assumir o Recreio. Então, eu estou lá desde 2006, né? 20 anos. Então, já são praticamente 20 anos de clube como Sensei, né? E desde 92 como atleta. Pô, que legal, né? A gente vê que isso aí... Quantos anos que se passaram, né? O cara vê tudo a vida, né? Passar desde atleta até chegar no Sensei. E que legal, cara, a tua trajetória. E conta um pouquinho da tua trajetória, Marcelo. A gente vê que a época que o Giovanni teve que se decidir eram outras épocas, né? Eu acho que eram outras oportunidades, era muito, talvez, mais difícil aquela época, Claro. né? Como é que é hoje para ti? Conta como que tu começaste e como que tu chegar até ser um medalhista paralímpico. O judô entrou na minha vida lá em 2012, por influência do meu pai, que já era judoca. Competiu também até essa fase aí do Giovanni, 18, 19 anos. Depois também teve que se decidir entre alguma área, foi para medicina. E ele me mostrou nas Olimpíadas de Londres, me mostrou as lutas, eu acabei gostando. Aí insisti para ele, para a gente ir atrás, fomos no Recreio da Juventude para se matricular. Comecei aí, gostei do esporte, até por conta da minha deficiência visual. Eu tentei outros esportes com bola e futsal, basquete, handebol até. Mas no judô, como era um esporte de contato, eu acabei me adaptando melhor. Então, comecei a competir, fui para os campeonatos na cidade, no estado, consegui competir nos brasileiros também. Aí consegui também chegar na seleção brasileira sub-18 de base, ali em 2019, 20. E aí veio a pandemia. Na pandemia a gente entrou com os exames para ver se a gente se enquadrava no esporte paralímpico. Foi bem burocrático, porque existe toda uma situação com os exames que a gente faz aqui na nossa cidade, encaminha os papéis e lá tem que fazer a prova real. Então é bem burocrático, mas conseguimos entrar no ano de 2021. Comecei a competir dentro do Paralímpico, consegui vaga na seleção e de lá comecei a viajar para fora junto com a seleção. E aí ali começa a somar pontos nas competições internacionais e conseguimos a classificação aí para os Jogos Paralímpicos de Paris. E também eu tive essa fase do Giovanni que a gente estava falando dos 17, 18 anos, tem que se decidir meio o que vai fazer, o que não vai fazer. Eu sempre tive um apoio muito, muito importante dentro de casa, até porque o meu pai era do esporte, o meu irmão também acabou fazendo judô logo depois que eu entrei, então ficou uma relação com o esporte, com a família, né? Que eu acho que isso foi muito importante para mim. E as oportunidades que a gente tem hoje de bolsa atleta do governo federal, o clube também ajudando bastante. Na época a gente até sentou para conversar, para ver o que podia ser feito, como é que ia ficar bom para mim, para apoiar tanto nos estudos e continuar no esporte. Então eu tive um apoio muito bacana em casa, no clube, que fez com que eu continuasse seguindo essa trilha aí. Então acho que sim, tem algumas facilidades que tem hoje em dia que o pessoal das antigas teve que comer um pouquinho o pão que o diabo amassou para a gente chegar hoje e ter mais oportunidades, né? Então também agradecer essa galera aí. Até tem o próprio irmão dele, é a família de judocas, né? Então, Antônio Casanova, Rafael Casanova, Marcelo Casanova, ele é o único que não é médico. Então, ainda, né? Vai saber daqui em algum momento, né? Nunca se sabe. E Marcelo, com que idade tu começou? Qual que foi assim tua entrada no judô ali? Eu comecei com 9 anos. Com 9 anos, depois de eu tentar um monte de esporte, aí no judô, depois que eu vi até o meu ídolo, na época era o Baby, que eu era meio gordinho também. Então meu pai me mostrava, falou, pô, faz aí que nem ele. E até a gente treinava os golpes mais de gente pesada, então eu acabei gostando, porque via ele lutando e meio que me identificava, né, pelo peso mais pesado. E acabei gostando, fui ficando, e como eu era maior também que a molecada, eu acabei me destacando um pouquinho ali entre as crianças, que eu era um pouquinho maior, então conseguia jogar e tal. Então acho que ali dos 9 anos em diante nunca mais parei, né? Até hoje, treinando sempre e sempre gostando de competir. Minha primeira competição tomei porrada, segunda competição tomei porrada e quando a gente ganha uma luta parece que muda, né? A gente tem um brilho no olhar e acho que a partir desse momento a gente começa a buscar essa sensação toda vez que a gente vai competir, né? Então eu comecei a gostar de competir. Meu pai, como é muito competidor também, ele é fominha, sempre gostou de competir. Voltou a competir no Veteranos, competiu até há pouco tempo.
Então acho que é bem de família e o judô também, como a gente é apaixonado, a gente acaba... E tu começaste na verdade, competindo no atleta sem deficiência. Essa Isso, é a no ideia, convencional. né? É. Então, na verdade, tu competiu até na época da pandemia. Então, Isso, há foi pouco até tempo, né? 2021 ali, 21, 22. E como é que era Ele conseguiu entrar na seleção brasileira de base. não paralímpica, Não né? paralímpica. Isso. Pô, que massa, né? E como é que era competir? Porque essa deficiência, talvez, visual te dificultava em algum momento. Sim. Isso foi uma diferença? Porque como é que funciona um atleta que tem uma baixa visão, que nem tu falaste, né? Uma deficiência visual, competir com atletas que não têm? É uma desvantagem muito grande, Sim, acredito sim. eu. Como é que tu via isso? Pô, e criança, né? Que o cara tem que começar a se entender como pessoa, ver aquela deficiência e talvez, poxa, eu tô competindo com uma pessoa que tem uma vantagem. Como é que Sim. era isso de novo? Não, eu acredito que na época ali a gente nem fazia essa diferença. Eu nem sabia que eu tinha desvantagem por conta da deficiência visual. Quando criança ali, até eu lembro que eu tomava umas mãozadas assim, meio que não via de onde vinha, assim, e tinha algum problema com luminosidade nos ginásios, mas para mim era normal, não tinha nenhum problema. Mas foi passando o tempo e eu fui percebendo que não era todo mundo que tinha esse atraso de reflexo, né? Na hora de pegar, na hora de andar. E até teve uma história engraçada que eu tava competindo num desses ginásios que tem as janelas em cima, né? E fica um clarão. E eu lembro que eu rodava no tatame e conseguia jogar numa parte onde não tinha essa luz. E aí meu pai me perguntava, pô, cara, tu só joga naquele canto, por que tu tem que andar todo o tatame pra jogar naquele canto? Aí eu falei, pô, porque lá eu consigo enxergar pra conseguir jogar. Então, ali que eu percebi que realmente tinha uma diferença. Não que era vantagem ou desvantagem, mas tinha uma diferença que eu tinha na hora de lutar. Então, a partir daí, e também tiveram contatos de senseis de fora falando do esporte paralímpico. E ali eu tomei, junto com o Giovanni também, que me incentivava bastante, a gente tomou essa decisão de migrar para o esporte paralímpico, né? Para ver como é que era, entender como é que funcionava. Porque realmente existia deficiência e existia uma diferença entre quem não tem a deficiência e tem a deficiência, né? Tanto que no judô paralímpico, os adversários começam com pegada já, né? No convencional é sem pegada e no paralímpico começa com pegada. Essa é a principal diferença. Então, para quem tem deficiência visual, série com pegada já é outros 500, né? Não tem toda aquela história de cortar pegada, de esperar o que o adversário vai fazer, de reflexo. Então, essa diferença para quem é deficiente visual é muito, muito interessante, assim. E Giovanni, eu te perguntar, certamente, né, o Marcelo foi buscar lá o Recreio da Juventude, onde você já estava lá há algum tempo, mas teve algum momento que tu decidiu, não, agora eu vou focar no guri, né? Vamos dar uma atenção especial, vamos trabalhar, vamos evoluir, né? Não sei se teve essa decisão de vocês trabalhar junto, né? Ou como é que foi esse momento aí? Teve. E foi até um momento especial na minha vida, porque eu estava prestes a tomar outro rumo. Né? Aí aconteceu o que aconteceu com o Marcelo, e aí eu fechei com ele, né? Disse, não, cara, então nós vamos sonhar junto e a gente vai chegar junto onde a gente quer chegar. Isso foi 2021, né? Então, a partir daquele momento, foco total foi no Marcelo. Claro, eu não abandonei de forma alguma as equipes de competição, continuava junto com eles, mas o foco era o Marcelo, né? Era como é que tu tá, bom dia, boa tarde, boa noite, mesmo ele não respondendo, né? É de costume. Ah, tá que nem o meu filho. Mesmo ele não respondendo, eu costumava sempre saber como é que ele tá. E a gente tinha que estudar junto, a gente foi fazendo as primeiras competições, os primeiros eventos, né? A gente viu que não era aquela coisa que nós achava que era. Tanto que no primeiro evento que a gente participou, a gente tomou um susto, né, Marcelo? Deu porrada. Deu porrada. Tomou um susto, porque é um outro mundo, é um mundo diferente. Né? O judô estava tão acostumado a disputar aquela pegada para conseguir chegar no kimono, que é uma dificuldade, e ali tu já começa com a mão no kimono. E aí tem várias manhas, né? Aí tem vários macetes. Que é outra dificuldade, né? Também, que é a hora que o árbitro dá Hadime, que é o começou, né? Tem atleta que já, já sai fazendo golpe. Né? Então a gente já não tinha essas manhas assim, e foi adquirindo com o tempo, né? Essas malícias, vamos dizer assim, foi adquirindo com o tempo. E cara, foi onde eu achei assim que eu me encontrei também dentro do esporte, porque dentro do judô, uma área que a gente
não tinha tanta visibilidade, mas, cara, é muito bonito, é muito legal, né? Essa parte da inclusão desses atletas aí. E eu posso dizer hoje que um dos maiores sonhos da minha vida já foi realizado, que foi conquistar uma medalha junto com o Marcelo ali, né? Mas falta a dourada. A gente Sem acompanhou. Sem obrigação, mas já esperando. Não é assim? A gente está aí acompanhando, né? Eu acho que a comunidade toda aqui estava acompanhando e torcendo, né? Independente de qualquer coisa. A gente vê vocês lá, né? E fica torcendo para que... Poxa, a gente já gosta para torcer para o Brasil. Imagina torcer para um atleta que está aqui do nosso lado, né? Que está no nosso clube, sabe? Então, eu tenho certeza que toda a comunidade torceu e ficou feliz com o resultado dele, né? Independente que não é a dourada ainda, mas ele é novo ainda, tem tempo para chegar lá. Mas aí a gente vê o esporte paralímpico, que é interessante, né? E coisa que há pouco tempo começou a estar mais em voga, né? Passou muitos anos que não tinha aquela visibilidade que hoje tem o esporte paralímpico. Claro. E no judô, assim, quem são esses atletas que tu compete, sabe? Eles têm outras... Quais são as deficiências que dentro do judô a gente pode ter, né? Por exemplo, no teu caso é uma deficiência visual, mas quem tu compete, eles têm essa... Ou o judô traz outras deficiências? Como é que dentro do judô paralímpico há essas categorias, essas divisões? No judô paralímpico, o judô paralímpico é só para deficiência visual, né? Outros esportes englobam outras deficiências, mas no judô é somente deficiência visual. E dentro da deficiência visual eles fazem duas classificações, o J1, que é cego total, e o J2, que tem definição de imagens. Então o J1 luta com o J1 e o J2 luta com o J2. Isso é uma regra até que começou em 2000, depois das Paralimpíadas de Tóquio, né? Então eles separam em J1 e J2, tem os exames ali para ver quem é J1 de fato, quem é J2 e quem não se enquadra em nenhuma das duas. E tem os pesos, então ali, e por conta de que dividiu, até diminuiu um pouco a quantidade de pesos por categoria, né? Então tem os pesos masculino, feminino e J1 e J2. Então é só deficiente visual, cego total ou definição de imagens. E o J1 com J1 e J2 com J2. E todas as lutas começam, independente da categoria, começam com pegada. Todas com pegada. E Giovanni, certamente, né, o Marcelo já vem de uma história de um diferencial, né? Para quem são poucos atletas que conseguem chegar numa seleção olímpica no Brasil, que imagino eu seja um país que tem um histórico muito interessante dentro do judô, seja ele olímpico ou paralímpico, né? E o que tu viu no Marcelo que te fez realmente, tipo, vou apostar no atleta? Cara, ele tem uma característica muito forte, que é a questão da competitividade. Aquela coisa de não aceitar perder, né? Tá sempre em busca da melhora, né? Técnica. Sempre constantemente em busca ali, perguntando, vindo atrás, né? Mas o principal mesmo que me fez acreditar no Marcelo foi essa questão de ser muito competitivo, né? Muito competitivo. E aí, numa das nossas conversas, a gente falou, né? Tu tá disposto a fazer o quê para chegar lá? Nosso primeiro objetivo era chegar nas Olimpíadas de Paris. Depois, segundo objetivo, depois que já estava lá, sim, a conquista de uma medalha. E aí ele falou, estou disposto a encarar, né? Disposto a competir e fazer de tudo para conseguir chegar lá. Marcelo também é importante falar, eu falo e dou exemplo para todo mundo, né? Ele é um cara que é muito inteligente. Em nenhum momento da vida dele, por mais que ele tenha a trajetória dele dentro do judô, dentro da seleção, viaja diretamente para São Paulo, tem os treinamentos de campo lá, treina conosco aqui, ele nunca deixou de estudar, né? Nunca deixou de estudar. Então, a gente vê que ele não é um atleta qualquer, ele tem uma diferença, né? Ele é diferenciado, ele tem uma ambição. E essa ambição é que nos movimenta e nos faz querer acreditar, né, e lutar junto com ele em todos os momentos. E Marcelo, como é que é a tua rotina, falando agora um pouquinho, né, da tua rotina de treinos e de estudos, né? Como é que é a tua rotina e os cuidados que tu tem que ter para, né, chegar nos objetivos que vocês têm aí?
Agora eu tô cursando Direito, tô ali no 6º, 7º semestre. Claro que deu uma atrasadinha por conta de todas essas viagens e competições, mas eu tento sempre conciliar, pegando pelo menos alguns horários de manhã, alguns horários da noite, quando não coincide com treino. E de treinamento, a gente, claro, agora que a gente tem uma equipe multidisciplinar dentro do clube, né, que engloba preparação física, fisioterapia, treinamento técnico e tático com o Giovanni e com os outros senseis do clube, psicologia. Então a gente tenta fazer uma grade de treino com todas essas valências, né? Então a gente faz 2 treinos por dia, preparação física, judô, junto com isso com uma fisioterapia, para também não se quebrar muito, né? Então, todos os dias tendo essa divisão. Judô técnico, judô de randori, que é competição, né? Como se fosse um rachão, e a preparação física. Então, todos os dias aí a gente vai nessa pegada, sempre também controlando a fadiga. A gente tem esses mecanismos hoje, com a tecnologia que tem, e o clube também oferece isso, de controle, tanto que a gente mede pela fita da Polar, que a gente mede o sono, existe o salto vertical que a gente faz para ver como é que está a recuperação, como é que está o ganho de potência. Agora também estou implementando um sistema que a gente consegue botar a nossa recuperação, como é que está se sentindo, como é que dormiu, como é que está o humor, alimentação. Então tudo isso a gente vai colocando na receita para ter o melhor desempenho possível, né? E conseguir treinar ao máximo, evitando chegar em lesão ou chegar numa fadiga muito extrema, né? Então a gente consegue fazer toda essa situação. Na nossa época, né? Quanto mais se treinava, melhor tu ia. Era isso que você pensava, né? Tem que vir treinar de tarde, tem que vir treinar de noite, acordar de madrugada e estar correndo na rua. Era sempre assim. Então, com o avanço aí da medicina, da fisiologia, a gente consegue mapear e saber como é que está o Marcelo, né? Se a gente acelera ou bota o pé no freio com ele, né? Hoje tudo é treino, né? Dormir é treino, treino é treino, comer é treino, o intervalo entre os treinos é treino, então tudo faz parte, né? Que coisa legal. Além disso, ainda tem a questão psicológica, né? Que isso, a gente começa a pensar, né? Isso tudo tem que caber dentro de uma rotina, mas essa rotina ela tem que ser saudável para a nossa cabeça. E como é que tu trata isso? Porque eu vejo que, né, muito atleta acaba se perdendo no meio do caminho por causa disso, porque não tem a cabeça boa, né? Como tu falasse, ele é um guri que estuda, nunca deixou de querer, tem uma família, uma estrutura boa, a gente vê. Eu até queria perguntar quem que é o melhor atleta da família, depois eu vou perguntar aí, né? Você vai dar uma briga. Vai dar uma briga mesmo. Mas como é que a gente tem que dar exemplo às pessoas para a gente tratar a cabeça? Porque eu acho que isso aí faz o atleta ir para frente. Claro. O campeão, ele pode ser campeão, mas daqui a pouco, se ele não tem a cabeça boa, ele não evolui, ou ele não mantém, né? Não mantém aquilo. Como é que tu pensa nisso? Tem algum tratamento que se tenha para o clube? Ou, enfim? A gente tem acompanhamento tanto dentro do clube, com sessões assim que a gente marca periodicamente, mais quando eu estou mais realmente precisando, e às vezes ela me chama também para continuar, que realmente às vezes eu não dou uma continuidade. Mas é um tratamento que é contínuo, que a gente sempre está trocando. Existe também a parte pré-competitiva para manter a cabeça no lugar, porque como o judô ele é muito, muito rápido, a gente tem que estar sempre muito concentrado, né? Então, para sempre antes da competição manter o foco, entre as competições também ficar numa qualidade mental boa para continuar treinando, para não desanimar quando tem um resultado ruim, ou não se deslumbrar quando tem um resultado bom. Então, esse acompanhamento é importante, tanto aqui que eu tenho no clube, e na seleção também a gente tem esse acompanhamento psicológico. Então, a gente está sempre trabalhando a cabeça e se integram essas duas... Todas as áreas, né, se integram tanto aqui quanto na seleção. Mas tudo que é feito dentro do clube, né, tanto a parte técnica, a parte da preparação física, eles monitoram juntamente com a seleção lá, para que todo mundo chegue junto, né? Fale a mesma língua, né? Então, não tem informação cruzada aí nesse sentido. E eu pergunto para ti, Marcelo, ou para ti, Giovanni, o Marcelo tem um perfil... Eu não sou da área do judô, não tive essa oportunidade, assim como o Celso, mas tem alguma técnica de golpe ou alguma que a gente escuta muito do pessoal falar, técnica de sacrifício, tem algum golpe que o Marcelo é especialista, que o pessoal que dá para falar
falar Não pode ou não. contar, né? Ou tu vê assim, bah, esse golpe ele desenvolve de uma maneira que não via Ou na trabalhar frente. em pé, ou trabalhar no Sim, chão, né? qual é Não a sei como é maior que é força dele? o que tu vê assim, bah, isso aqui eu acho que eu me viro. Se tu perguntar para qualquer atleta, eles vão responder. O que o Marcelo faz? Não, vai saber, né? Sim. Que ele tem. E aí que tá, né? A gente tá com umas cartinhas na mão. Ah, aí, tá próximas, certo. Claro. Porque a gente sabe que vai marcar. Mas sim, tu citaste ali a primeira coisa que tu disse, né? Técnica de sacrifício. Se chama Sotomakicomi ou um Harai Makikomi. Makikomi, né? Esse é o golpe que ele tem como preferência e a gente tá tentando fazer outras coisas ali, né? E ele tá fazendo bem, tá fazendo legal, mas esse é o carro-chefe dele. Sim. É que pra mim, como sou um cara que tem perna grande, braço grande, eu tento usar ao máximo isso, né? Então o Harai Goshi, que é golpe de quadril, mas que tem a varrida da perna. É o Makikomi, que é golpe de sacrifício, mas também tem a varrida da perna. Ultimato também gosto, mas o ultimato é mais que a gente chama o Kenken, né? Que é mais ashi, que é levantando a perna até o máximo, tem uma boa elasticidade de perna. Então todos os golpes que envolvem perna e braço eu acabo me destacando, não, mas acabo tendo mais segurança. Ou Sotogari também eu gosto bastante, que é um golpe de perna. Então, como eu tenho pernas longas e braços longos... Não, mas ele tá falando de todos os golpes. Tá falando golpe de jogar, tá falando golpe o Sotogari, o Ushigari, que são golpes de perna. o Super Nodo ele tá fazendo tudo que o judô pode mostrar. Eu sou bom em tudo, né? Ele só não falou que ele faz imobilização bem, ele não falou que ele faz algumas técnicas de chão também, não falou nada disso. O Neoasa também, hoje em dia, quem não, pelo menos sabe se defender no chão, acaba sofrendo muito, né? Então até eu comecei a fazer treinos de jiu-jitsu porque eu sempre sofri bastante no chão, então acabei tendo que ir para uma outra área para me aprimorar um pouco, porque pelo menos se defender a gente tem que saber, né? E ali eu comecei a ter mais confiança para até atacar e dar outras técnicas no chão, porque eles estão desenvolvendo muito, né? Tanto no Brasil quanto lá fora, todo mundo tem muita noção de chão. Então tem que estar sempre atento. Isso que eu ia dizer, só para complementar isso, né? Há uma diferença nisso aí, de um atleta que é paralímpico, que tem uma dificuldade visual, né? E um atleta que não tem essa dificuldade de trabalhar mais em pé ou mais no chão, porque a luta me parece muito próxima, assim, né? Tirando a diferença de que não tem muita pegada, Claro. né? Porque eu acho que a hora que o cara sai, fica longe do outro, dá uma T e agora vão voltar para perto. Então, tirando essa questão de estar próximo, o chão é igual como um atleta que não seja paralímpico e o em pé da mesma forma. O chão estão desenvolvendo muito no paralímpico também, tanto no convencional quanto no paralímpico. Assim, eu não vejo que tem, acho que os números mostram que deve ser bem parecido a relação de finalizações no chão. E em pé o que diferencia é realmente, claro, tem muito golpe que se vê que o cara dá já na pegada, né? E no paralímpico acaba não tendo. O golpe que sai de cara é quando começa no Komikata. Acaba sendo uma luta um pouquinho mais travada porque realmente já está na pegada, os dois também começam na defensiva, né? Porque já está muito, muito exposto. Mas eu acho que o Neoasa e a parte em pé não tem muita diferença. E como é que é, assim, hoje, quem que é o país, vamos dizer assim, falando em Paralimpíada, ou mesmo quando vocês vão jogar fora ou fazer campeonatos fora, qual que é o país que hoje mais se equipara ao Brasil, ou quem que vocês almejam, ou que seja o adversário, né, que vocês estão estudando ou já objetivando para o próximo ciclo? A gente tem um alvo. Isso. Tem um alvo que o Marcelo deve ter lá na casa dele. Todo santo dia ele vai, que é aquele desgraçado daquele francês lá. Lutando em casa, né? Aí foi sacanagem, né? Mas ele veio aqui num Grand Prix nacional como atleta convidado para ganhar do Marcelo. Só vai incomodar. Só para incomodar. E justamente o que ele faz muito bem, ele tem uma habilidade muito grande, principalmente na luta de chão. Então, tem uns trabalhos que a gente está desenvolvendo com o Marcelo justamente para defender uma posição que ele faz sempre. Sempre ele faz essa posição e quando ele consegue encaixar, independente do atleta que ele pegar, ele vira. Ele vira e imobiliza. Ele é muito forte nessa posição. Mas
os países eles são bem variados, assim, né? Né? Então, Bem a gente democrático, tem, assim, né? A gente tem, na categoria do Marcelo, nós temos a Geórgia, que está muito forte, né? Inclusive, era um atleta que competia no Olímpico da Geórgia, né? Ele teve uma perda de visão ali, se eu não me engano, foi em relação ao diabetes, né? Eu não sei, eu acho que deve ser. Eu não me lembro muito da história. Pelo menos é o que eu me lembro. E aí ele entrou nesse Paralímpico, já ganhou Paralimpíada, então já ganhou até mesmo do Thiago Camilo no convencional, então a gente já sabe que não está falando de um cara qualquer, né? E a gente vê muitos outros atletas, Azerbaijão, Uzbequistão. Toda essa galera aí do né? Os que estão são muito fortes. Muito fortes dentro do judô. Então, países como Turquia também, né? Aqui na Sul-América a gente não percebe, não detecta ainda que potências, assim, né? Potências para conseguir competir. Tirando o Brasil, conosco. claro. O Brasil é muito forte dentro do mundo paralímpico, né? Então, eles têm, com certeza, os outros países têm como meta bater no Brasil. Que o Brasil é o mais forte hoje dentro da Paralimpíada. A gente quer falar um pouquinho disso, né? Da Olimpíada um pouquinho, entrar nessa história das competições que vocês têm. A gente vai agora falar isso no próximo episódio, que tá muito legal. Eu acho que a gente está aprendendo bastante coisa, né? Eu acho que eu já sou fã do judô e agora ver essa questão de ter um atleta paralímpico aí para nos tirar essas dúvidas, acho muito interessante. Vou agradecer aos nossos parceiros, Digital, onde a tecnologia encontra a arte, a Scal na Vanguarda da Educação Odontológica, e no próximo episódio a gente vai tirar essas dúvidas sobre como é que foi essa Olimpíada e as competições para esse ano e quais são os objetivos que a gente vai ter daqui para frente. Que vem adorado. É isso aí, até mais.